Galera, Naruto é cheio de personagens marcantes, e muitos desses personagens são vilões. Alguns deles tiveram um arco de redenção, enquanto outros continuaram como vilões até o final da obra. E no vídeo de hoje, nós vamos conhecer quais foram os melhores vilões de Naruto. Sejam bem-vindos ao universo dos animes. Fala rapaziada, aqui é o Edu, e galera, vamos deixar algo bem claro já aqui no início do vídeo. Esse aqui não é um ranking de força, mas sim sobre os melhores vilões de Naruto. Nós vamos falar sobre aqueles vilões que marcaram a história e que serviram para o crescimento dos personagens, ok? Mas antes da gente conhecer esses vilões, aproveita já aqui no início do vídeo e deixa o seu like, o seu hype se essa opção estiver disponível para você, e também se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece no universo dos animes. Muito obrigado! E agora, sem mais delongas, vamos lá conhecer esses vilões. O Gaara foi introduzido na história como um vilão, ainda lá no Naruto clássico, e ele metia medo em todo mundo. Ele matou vários ninjas no exame Chunin, mas a sede de sangue dele era tão grande que mesmo quando ele estava fora do exame, ele matava por puro prazer. Ele até chegou a quebrar a perna e o braço do Rock Lee na luta em que eles tiveram. Mas tudo mudou quando ele se encontrou com Naruto. O Naruto foi o primeiro que compreendeu a dor do Gaara e mostrou para ele que existia um outro caminho além daquele que ele já estava seguindo. Ele se redimiu e ainda no clássico ele ajudou Konoha naquela tentativa de resgatar o Sasuke. E foi muito emocionante ver ele pedindo desculpas do Rock Lee. E hoje em dia ele é o 5º Kazekage e também um dos Kages mais poderosos da história. O Kabuto era o braço direito do Orochimaru, e ele também foi introduzido no arco do exame Chunin, assim como Gaara. E no início ele até parecia ser bem amigável, mas na verdade ele era um infiltrado com a missão de destruir Konoha. E até o clássico ele não passava de um mero subordinado, mas tudo mudou no Shippuden quando ele pensou que Orochimaru tinha morrido. Ele passou a agir pelos seus próprios interesses e conseguiu atingir um nível de poder que nem mesmo Orochimaru tinha conseguido até aquela parte da obra. Ele se tornou um dos principais vilões da Quarta Guerra Ninja e usou o Edo Tensei para reviver vários ninjas poderosos, incluindo Madara. Porém, ele se arrependeu depois de ter sido colocado no Genjutsu do Izanami pelo Itachi, e foi nesse momento em que ele descobriu quem ele realmente era. Ele até ajudou a derrotar o Madara revivendo os Kages do passado, Hashirama, Tobirama, Hiruzen e o Minato. E hoje em dia ele cuida de um orfanato lá em Konoha. Não tinha como eles ficarem de fora. Eles foram os primeiros vilões do Naruto, Zabuza e o Haku. Eles foram o primeiro grande desafio do time 7. E o Zabuza quase matou o Kakashi, se não fosse pela ajuda do Naruto e do Sasuke. Tanto o Zabuza quanto o Haku tinham uma história muito emocionante, e foi na luta contra o Haku que o Naruto conseguiu usar um pouco do poder do Kurama pela primeira vez. E foi muito emocionante ver o Zabuza pedindo para colocarem ele do lado do Haku, só para ele poder ver o rosto dele pela última vez. Sem dúvidas, eles sempre serão lembrados com carinho pela fandom de Naruto. Esse aqui é um dos vilões clássicos, Orochimaru. Ele foi um dos alunos do Hiruzen e um dos 3 Sanins lendários. Mas no início ele não era exatamente um vilão, mas tudo mudou quando ele cedeu para sua ambição. O objetivo dele era dominar todos os jutsus do mundo e se tornar imortal. Ele matou o 4º Kazekage da areia e assumiu seu posto, causou a morte do Hiruzen, foi um dos membros legítimos da Akatsuki, lutou contra o Itachi, contra o Pain e também contra o Naruto com a 4ª cauda despertada, e nada matou ele. E ele ainda ajudou na 4ª Guerra Ninja, e hoje em dia ele é uma fonte de informação preciosa para Konoha. E ele também conseguiu se tornar imortal, graças ao seu jutsu de transferência de alma. Não tem como, galera, o tio Orochimaru mitou do início ao fim e continua mitando até hoje lá em Boruto. Madara, o eterno rival do Hashirama. Ele era o 2º ninja mais poderoso da sua época, ficando atrás apenas do Hashirama. O Madara não se via como um vilão, mas sim como o salvador do mundo. Ele acreditava que a única forma de trazer a paz para o mundo era colocando todos em um mundo de sonhos, em um genjutsu eterno. Ele manipulou o Obito para ajudar a concretizar o seu plano. E quando ele voltou à vida como Edo Tensei, ele era o mais poderoso no campo de batalha.
ele derrotou toda a aliança Shinobi só na base do Taijutsu, humilhou os 5 Kages, não perdeu para os protagonistas e ainda conseguiu se tornar o Jinchuriki do 10 Caudas e concretizou seu plano de colocar toda a humanidade em um Genjutsu. Com certeza, o Madara merece estar nessa lista. Além dele ser um dos personagens mais fodas de Naruto, ele também é um dos mais poderosos. A história de Naruto não seria a mesma sem ele, Obito Uchiha. Ele manipulou toda a história do universo de Naruto. Depois dele ter visto seu grande amor morrer pelas mãos do seu amigo, os seus ideais mudaram. Ele invadiu a Vila da Folha e invocou Kurama lá dentro, e causou a morte do Minato e da Kushina. Manipulou toda a Akatsuki, iniciou a 4ª Guerra Ninja e se tornou o Jinchuriki do 10 Caudas. E ainda teve um arco de redenção. Foi muito emocionante ver o Obito dizendo para o Naruto se tornar o 7º Hokage, porque quem seria o 6º Hokage seria o Kakashi. E no final de tudo, ele ainda conseguiu se encontrar com seu grande amor. Para muitos, o arco do Pain é o melhor de toda a obra. Afinal de contas, havia muita coisa em jogo. Ele matou Jiraiya, matou Kakashi, destruiu completamente a Vila da Folha com o seu jutsu Shinra Tensei. E ainda teve aquela luta épica contra o Naruto. E depois de tudo isso, o Naruto se encontrou com o verdadeiro corpo do Pain, que era o Nagato. E do lado dele estava Konan, o seu braço direito. E na conversa deles, a gente descobriu quem realmente era o Nagato e por que ele tinha feito tudo aquilo. E depois que eles conversaram, o Nagato se arrependeu de tudo que ele fez. E fez todas as pessoas que ele havia matado voltarem à vida com o seu jutsu secreto do Rinnegan. E no final de tudo, ele teve uma despedida muito emocionante. Pain não era apenas um vilão genérico, ele tinha um ótimo motivo para fazer tudo o que ele fazia. Muitos de nós até chegamos a entender os motivos dele. Sem dúvidas, o Pain foi o melhor vilão de toda a obra de Naruto. Galera, agora deixa aqui nos comentários qual é o seu vilão favorito de Naruto. E se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like, o seu hype se essa opção estiver disponível para você, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo que acontece no universo dos animes. E se por acaso você tiver alguma sugestão de vídeo, é só deixar aqui nos comentários, beleza? Galera, isso é tudo. Muito obrigado e até a próxima!